Boa tarde, crianças. Espero que vocês estejam todas muito bem. E hoje nós temos aula de língua portuguesa sobre produção textual. Como vocês já ouviram aí o áudio da produção de texto da aluna Mariana, nós vamos agora aqui compartilhar com todos o texto que ela produziu e vamos analisar se ela produziu realmente um texto narrativo. Vamos verificar se dentro do texto da Mariana tem todos os elementos da narrativa. Você lembra quais são os elementos da narrativa? Toda narrativa ela deve ter o tempo, o espaço, os personagens e o narrador, não é? Então, crianças, o texto da aluna Mariana, nós vamos analisar esses elementos. Será que ele aconteceu em um determinado tempo, num determinado lugar? Quais são os personagens? Quem está narrando a história? Então, crianças, o texto narrativo ele é isso, ele é uma história que acontece em um determinado lugar, em um determinado tempo e tem muitas pessoas que participam, tem os personagens que podem ser pessoas, seres animados, inanimados. Então, toda narrativa ela vai contar uma história ou um fato, pode ser real ou surreal, tá bom, crianças? Então, vamos lá para a leitura do texto, que vocês já devem conhecer agora, porque a coleguinha já compartilhou aí no grupo a leitura que ela mesma fez. E agora a gente vai compartilhar aqui na nossa aula para fazermos a análise, tá bom? Vamos lá. Então, o texto dela eu imprimi aqui, vou ler para vocês, é escrito assim. Há muitos anos atrás, havia uma criatura das trevas, preta, com muitos olhos vermelhos. Ela se escondeu em uma caverna e fechou seus olhos, exceto 2 olhos, porque não conseguia ver o sol. Ela pegou uma capa e, saindo, encontrou um duende, uma hiena e uma princesa. O duende falou: "Atenção, atenção!" E a hiena se acabava de rir. A princesa, bem, ela era legal. Até que um dia eles falavam mais e alto ainda. E a criatura, não aguentando isso, tirou sua capa, abriu seus olhos, devorou um a um. Então, crianças, gostaram da história? Ficou bem interessante, né? Meio assim, dá assim um certo medo dessa história. Mas era a história que a coleguinha Mariana produziu e eu gostei muito. Mas vamos lá para a análise? Então, criança, será que a história da colega tem início, meio e fim? O que você acha? Você vai me responder aí, tá bom? E qual o nome da história? Será que ela esqueceu de dar um nome para a história? Toda história deve ter um nome, tá, criança? E a coleguinha Mariana, ela esqueceu de colocar um nome. Mas e aí? Qual nome você daria para essa história? Invente um nome e também coloque aí no seu caderno. E essa história, ela é um texto narrativo? Por quê? Será que a história da Mariana tem os personagens? Sim, né? Se nós formos analisar o texto dela, quais são os personagens da história? É o duende, a hiena, a princesa e também a criatura das trevas, que é a personagem principal da história. Então, temos aí os personagens. E será que também nesse texto dela nós temos o tempo, o espaço? Quando aconteceu? O tempo é quando aconteceu. Temos sim, né? Temos aí, aconteceu há muitos anos atrás. Então, esse é o tempo. Essa é a expressão que indica o tempo da história, há muitos anos atrás.
que havia uma criatura, né? Então, essa aí, havia há muitos anos atrás, é o tempo que é essa expressão que indica o tempo na nossa história aqui, que a colega compartilhou conosco. E em qual lugar que acontece essa história? Será que ela colocou, tem alguma expressão aqui que indica o lugar aonde aconteceu a história, que é o lugar é mais um dos elementos da narrativa, né? Então, qual é o lugar? Aqui fala que ela pegou uma capa e havia muitos anos atrás uma criatura das trevas pretas com muitos olhos vermelhos. Ela se escondeu em uma caverna. Então, caverna aí é o lugar onde ocorre a história. E em seu entorno também, provavelmente, porque depois essa criatura vai sair da caverna. Então, a caverna é o lugar e o entorno dessa caverna por onde a criatura vai andar. Então, aí já temos aí os personagens, o espaço, que é a caverna, e o tempo, que foi há muitos anos atrás. Então, nós temos aí os elementos principais da narrativa. Portanto, é uma narrativa esse texto da Mariana, e ela acertou em cheio. Mas, crianças, quem é o narrador da história? Quem está narrando? Será que quem narra essa história está participando dela ou não? O que você me diz? Leia atentamente a história e descubra se quem está narrando, contando a história, participou dela ou não, tá bom? Você vai me dizer aí na resposta na sua atividade por escrito, tá, criança? Então, você vai copiar tudo no seu caderno. Eu vou postar aí a foto e você vai copiar também o texto no seu caderno. Não esqueça de criar um título para ela, tá? E vamos lá aprender mais aí com as produções de texto que você mesmo criou, tá bom? Então, eu aguardo aí as fotos das atividades e capriche, criança!